Bom, Deltarune capítulo 5 está cada vez mais perto de se tornar realidade. E quanto mais o tempo passa, mais pistas vão aparecendo, seja teorias da comunidade, detalhes escondidos nos capítulos anteriores, RG ou até pequenas coisas que o Toby Fox já deixou escapar. E sendo bem sincero, eu acho que a gente já tem material suficiente para começar a montar um quebra-cabeça no que pode acontecer nesse próximo capítulo. Mas antes de entrar nisso, tem uma coisa que eu preciso comentar. Toda aquela situação envolvendo o Toby Fox e a questão das traduções dos jogos, que na minha opinião foi um baita de um vacilo, principalmente considerando o tamanho da comunidade global que acompanha Deltarune. Só que mesmo com isso, não dá para negar que Deltarune continua sendo um dos jogos mais interessantes e misteriosos dos últimos tempos. E talvez seja exatamente isso que se torna tudo mais ainda empolgante, porque quanto menos respostas a gente tem, mais teorias surgem, e é aí que esse vídeo entra. Então se ajeita aí na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver. Porque hoje a gente vai explorar, analisar e tentar prever o que pode acontecer no capítulo 5 de Deltarune. Meu nome é ZX e vem comigo. Mas antes de começar de verdade, eu tenho um recado rápido. Se você curte esse tipo de conteúdo mais aprofundado, com teoria, análise e discussão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual a sua teoria para o capítulo 5. Eu tô curioso para ler o que vocês têm em mente também. Ah, e só para avisar, mesmo o canal não sendo focado exclusivamente em Deltarune, eu sempre trago conteúdos nesse estilo, vídeos mais longos e mais detalhados, que é um pouco mais raro, mas sempre tem no meu canal. E também faço as lives semanais, das sextas, das 7h30 da noite às 9h30 da noite, e ocasionalmente no sábado, no mesmo horário, mas é meio um pouco mais raro. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe que tem muita coisa indo por aí. Agora sim, chega de enrolação e vamos mergulhar no que pode estar esperando a gente no capítulo 5 de Deltarune. Agora a gente entra em uma das partes mais importantes para entender o capítulo 5, a possível localização do próximo Dark World. Porque, sendo bem direto, é praticamente impossível ignorar o fato de que esse capítulo deve ter um foco enorme no Asgore, principalmente depois daquela imagem da profecia mostrada em Deltarune capítulo 4, que claramente aponta para ele. E quando você junta tudo isso com o resto das pistas, o caminho começa a ficar bem claro. Existe uma chance muito alta, coisa de 90% mesmo, do próximo Dark World surgir na loja de flores do Asgore. E não é nem só por teoria solta. O próprio cenário favorece isso. As flores coloridas, o ambiente fechado, aquele clima meio misterioso, tudo ali parece perfeito para ser transformado em um Dark World. Mas o ponto mais interessante vem agora. A fala do Gerson não é algo que passou despercebido pela comunidade, muito pelo contrário. Muita gente percebeu que aquilo pode ser uma pista direta. Quando ele menciona o capítulo 5 de seu livro, Lord of the Hammer, ele descreve um campo de rosas douradas, que na verdade é um jardim vasto, carbonizado e consumido por um inferno de ciúmes. E isso não parece aleatório. Parece específico demais para ser coincidência. Principalmente quando a gente relaciona isso com Asgore, um personagem que carrega um passado pesado, cheio de sentimentos mal resolvidos. Então, quando você junta tudo, a profecia, o foco narrativo no Asgore, o cenário da loja de flores e essa descrição simbólica, tudo aponta para o início de capítulo que pode ser muito mais emocional do que parece. E é exatamente aqui que entra a próxima questão, porque antes mesmo da gente chegar nesse possível Dark World, existe uma etapa essencial que o jogo sempre segue, com exceção do capítulo 3, que a introdução começa sempre no mundo da luz. E se esse padrão continuar, o que é o mais provável, o capítulo 5 pode entregar muito mais do que parece à primeira vista. Então agora presta atenção nisso. Como exatamente esse capítulo pode começar? Seguindo exatamente essa linha de raciocínio, tem um evento que a essa altura é praticamente inevitável no capítulo 5, o festival. Ele vem sendo mencionado desde os primeiros capítulos de Deltarune, sempre de forma sutil, mas constante. E quando o jogo insiste tanto em um evento assim, é porque ele vai ser importante. Não só como cenário, mas como ponto de virada. E tem um detalhe no capítulo 4 que reforça ainda mais isso. Durante a batalha contra Bibliox, existe aquele ataque em que a gente precisa selecionar palavras corretas. E essas palavras não estão ali por estética.
Se você prestar atenção, várias delas são nomes de músicas que já existem dentro do jogo, como Atrium, que toca logo no início do Dark World desse capítulo. Só que no meio dessas palavras, existem algumas que ainda não têm uma OST associada, e isso dentro de Deltarune dificilmente é coincidência. Essas palavras são Síntesis, Roots, e guarda bem esse nome porque ela pode ser muito importante do que parece, e principalmente Festival, ou seja, além do evento em si já estar sendo construído narrativamente, existe um forte indício de que ele também vai ter um peso enorme na trilha sonora e na atmosfera do capítulo. E quando a gente junta aí tudo isso com o padrão que o jogo segue até agora, fica bem provável como tudo começa. A gente deve iniciar o capítulo no Light World, muito possivelmente na casa do Chris, com aquele clima mais calmo antes do caos. E aos poucos, o festival vai tomando forma, Hometown ficando mais viva, personagens aparecendo, interações acontecendo, talvez até momentos mais leves, quase como uma falsa sensação de tranquilidade. Até que, em algum ponto, algo quebra esse clima, e é aqui que a teoria começa a ganhar força. Porque existe um cenário muito plausível envolvendo Asgore. Durante o festival, ele pode acabar vendo a Toriel junto com o Sans, algo que já vinha sendo construído anteriormente. E isso não seria um detalhe, seria um gatilho, um momento que mistura ciúmes, arrependimento e talvez algo mais profundo que a gente não entende completamente. E aí, a partir disso, pode acontecer um ponto de ruptura, um momento em que o Dark World nasce, possivelmente na própria loja de flores dele. Agora, claro, só isso ainda me parece um motivo simples demais, e provavelmente não é tão raso assim, porque existem outras peças importantes nessa quebra-cabeça. O Asgore está envolvido na investigação do desaparecimento da Dess, junto com a Carol, e além disso, ele possui um Black Shard, o que já muda completamente o peso do personagem dentro da história. Mas aqui é importante deixar algo claro, isso não significa que ele vai ser um boss secreto, porque os bosses secretos têm uma ligação direta com os Shadow Crystals, que no Light World acabam se manifestando como objetos comuns, como vidro. O Asgore é diferente, esse fragmento preto indica outra coisa, algo maior, algo que pode estar ligado diretamente ao Horror Knight, até porque se você derrota ele no capítulo 3, ele dropa tanto o Black Shard quanto o Shadow Crystal. Ou seja, existe uma conexão ali, mas não necessariamente o papel de boss secreto. E é exatamente por isso que surge uma outra questão importante. Se não é o Asgore, então quem vai ser o boss secreto do capítulo 5? Porque sim, alguém vai ser o boss secreto. É o último boss secreto, é o último Shadow Crystal. Então, talvez essa resposta esteja mais escondida do que parece. E é exatamente nesse ponto que a teoria começa a ficar ainda mais interessante. Porque se o Asgore realmente não for o boss secreto do capítulo 5, o que eu acho que não seja, então a pergunta inevitável passa a ser: quem será? Bem, a minha principal aposta nesse momento é o Friend. Sim, aquele gato misterioso. Aquela figura que permanece nas sombras, observando tudo silenciosamente, como se estivesse apenas esperando o momento ideal para agir. E, sinceramente, quanto mais a gente analisa esse personagem, mais ele parece se encaixar em um papel importante dentro da estrutura da história. Se você não sabe quem é o French, o que, convenhamos, já deve ser difícil nessa altura do campeonato, ele é um dos seres mais enigmáticos de Deltarune, ao lado do Knight e do Gaster. Ou seja, estamos falando de personagens que ainda não tiveram seus mistérios plenamente resolvidos, e justamente por isso continuam gerando tantas teorias. Portanto, a ideia de que o Friend seja o boss secreto do capítulo 5 não surge do nada. Ela começa a fazer sentido por vários motivos. O primeiro deles é o mais óbvio. Esse capítulo deve ser o último a entregar o Shadow Crystal, e muito provavelmente o último ovo que o Homem do Ovo vem deixando desde o primeiro capítulo. Logo, se esse for realmente o encerramento desse ciclo de bosses secretos, faz bastante sentido que o último deles seja também o mais marcante. Em outras palavras, o mais complexo, o mais simbólico e talvez até o mais difícil de todos. Mais difícil até do que o Knight? Bom, isso já vai depender de como o Toby Fox decidiu estruturar essa batalha final, mas, em tese, seria coerente que o último boss secreto do conjunto fosse o mais elaborado de todos. Além disso, existe outra teoria que eu já vi sendo comentada por aí, embora eu, sinceramente, não lembre de quem foi a autoria original. Se você souber, comenta aí embaixo. A ideia é que o French carrega características dos bosses secretos anteriores, e quando você começa a comparar os elementos, isso realmente começa a parecer plausível. Por exemplo, o Devil sempre foi associado à ideia de liberdade, e o French também tem uma ligação clara com isso. Opa, pausa o vídeo rapidão, correção importante aqui. Eu falei anteriormente sobre a relação entre o Devil e o French, mas eu acabei me expressando mal. A ideia de liberdade não é exclusiva do Devil,
Na verdade, isso também se aplica ao Spanto e até talvez o Gerson em algum nível. Então não é esse o ponto principal da conexão. O que eu quis dizer, na verdade, é outra coisa. O Devil tem conceito de que está dentro de um jogo. Ele entende as regras e ao mesmo tempo parece ignorá-las. E existem teorias de que o French também possa ter esse mesmo tipo de consciência, ou seja, uma conexão mais ligada à percepção da realidade do jogo e não necessariamente a liberdade em si. Enfim, agora sim, seguimos com o vídeo. Já o Spanton tinha uma presença visual muito marcante, especialmente por causa dos seus óculos e da estética que o cercava. E o French, de certa forma, também parece carregar um eco visual disso nas cores dos seus olhos. Além disso, o French também pode ser interpretado como um ser da escuridão, assim como Horror Knight. E aqui entra outro ponto curioso, o Gerson. Eu vou ser honesto, nesse detalhe específico eu não me toquei de imediato de onde exatamente vem a referência do French ao Gerson. Entretanto, o que importa é que, em relação aos outros três, essa conexão existe sim. Ou seja, quando você observa o French, você não vê apenas um personagem isolado, você vê uma composição, uma espécie de síntese de várias ideias que o jogo já construiu antes. E aí entra um detalhe que, para mim, é um dos mais importantes de toda essa teoria. Lembra da fala do Gerson no capítulo 4? Aquela descrição do capítulo 5, do Lord of the Hammer, que ele menciona um campo de rosas douradas, que na verdade é um vasto jardim carbonizado em um inferno de ciúmes. Pois bem, se o capítulo 5 realmente se passa nesse cenário de cores, rosa e dourado, então qual é a cor dos olhos do Friend mesmo? Exatamente. E é por isso que essa teoria começa a ficar cada vez mais forte, porque não é só uma coincidência visual, é uma conexão simbólica. E, em Deltarune, esse tipo de detalhe quase nunca aparece à toa. Portanto, quando você já junta tudo isso, o último capítulo desse ciclo, o último Shadow Crystal, o último ovo, a simbologia da liberdade, a semelhança com os bosses anteriores, a ligação com a escuridão, a fala do Gerson e as cores que apontam para o Friend. A ideia é que ele seja o último boss secreto do capítulo 5 passa de uma teoria interessante para algo realmente muito plausível. Mas ainda assim, tem um fator importante que eu venho teorizando já faz algum tempo. Um detalhe que pode completamente mudar a forma como a gente entende o papel do Friend nessa história. E esse ponto eu vou deixar ainda mais para adiante, porque ela merece uma análise própria. Agora, antes de chegarmos nisso, a próxima pergunta é ainda mais importante. Onde exatamente vai ser o último ovo a ser coletado? E é aí que a teoria começa a tomar um rumo ainda mais curioso. Bem, como eu disse anteriormente, tudo indica que o capítulo 5 também será o encerramento da sequência dos ovos secretos deixados pelo Eggman. Sim, o Eggman. Não esse Eggman. Esse aqui. Isso. O chamado Homem dos Ovos, ou também conhecido como Forgotten Man. E apesar do tom meio cômico dessas aparições, ele é, sem dúvida, uma das figuras mais misteriosas de Deltarune. Agora o ponto principal aqui é o seguinte, o Forgotten Man sempre deixa pistas sobre onde os próximos encontros com ele vão acontecer. Cala a boca, BenTV! O Forgotten Man sempre deixa pistas sobre onde os próximos encontros com ele vão acontecer. E isso não é teoria, isso é padrão. Esse padrão fica ainda mais evidente quando você acessa a Sala do Ovo no capítulo 3, onde ele descreve a própria rotina. E é justamente aí que entra um detalhe muito importante. Eu vou usar como base um trecho analisado em um vídeo do Gold Pro, que inclusive fez um conteúdo muito bem estruturado se preparando para o capítulo 5. Se você entende inglês, vale muito a pena assistir, vou deixar na descrição. Mas agora, presta bastante atenção nesse trecho de fala do Forgotten Man. Você quer se encontrar de novo? Que maravilha! Eu irei te falar minha agenda. Escute cuidadosamente. Na quinta-feira, eu vou para vender rosquinhas. Na sexta-feira, eu jogo as sobras na caçamba de lixo. No sábado, eu deixo esfriar no parapeito da janela. No domingo, eu colho o trigo. Segura sua respiração, vá para a esquerda e conte de trás para frente até 100. Você lembrou de escrever isso? Agora sim, analisando isso com calma, a gente percebe uma coisa muito importante. Todos os locais mencionados por ele correspondem de alguma forma aos lugares onde conseguimos encontrar salas do ovo nos capítulos anteriores. Ou seja, isso não é uma fala aleatória, é um guia. E é justamente por isso que a última parte dessa agenda chama tanta atenção. No domingo, eu colho trigo. Portanto, se seguimos esse padrão, faz sentido assumir que no capítulo 5 vai existir um local relacionado a trigo, um campo, uma plantação, ou até mesmo um cenário simbólico que represente isso. Entretanto, a fala não para por aí. Ele também diz: segura sua respiração, vá para a esquerda e conte de trás para frente até 100. E aqui entra uma interpretação importante.
À primeira vista, pode parecer que teremos que repetir uma ação literalmente 100 vezes, de ficar saindo e entrando nessa sala com trigo. Porém, analisando o padrão do jogo, isso provavelmente funciona como uma referência indireta à sala do ovo anterior. No capítulo passado, por exemplo, tivemos aquela lógica da centésima janela, com a janela específica que levava à secreta sala da profecia Roots. E somente após seguir esse padrão é que conseguimos acessar a sala do ovo, ou seja, esse contar até 100 não necessariamente deve ser interpretado de forma literal, mas sim como um indicativo de repetição, persistência e atenção a padrões ocultos. Portanto, o ponto central dessa pista é claro, o trigo, e com base nisso a melhor forma de abordar o capítulo 5 é simples, porém extremamente importante. Qualquer área, sala ou cenário que envolva trigo deve ser explorado com atenção máxima, entrando e saindo, testando interações, repetindo ações, até que algo diferente aconteça, porque se o padrão se mantiver, é exatamente assim que o último ovo será encontrado. Agora, entrando em outro ponto que pode ser extremamente interessante no capítulo 5, existe uma possibilidade muito grande de vermos o retorno de uma mecânica clássica de Undertale dentro das batalhas secretas de Deltarune, e eu estou falando das almas coloridas. Essas mecânicas vêm sendo reutilizadas aos poucos nos bosses secretos, como uma espécie de homenagem ao irmão mais velho de Deltarune, que é o Undertale. Até agora, isso já aconteceu em momentos bem claros. No capítulo 2, durante a batalha contra os Protonil, utilizará a alma amarela da justiça, uma mecânica que claramente faz referência à batalha contra o Metaton X, em Undertale. Depois, no capítulo 4, tivemos a alma verde da gentileza contra o Gerson, e essa mecânica remete diretamente à batalha contra Undyne. Ou seja, isso mostra que existe um padrão claro, os bosses secretos estão reutilizando as mecânicas das almas humanas de Undertale, e considerando que já vimos a alma amarela e a verde, ainda restam 4 possíveis mecânicas a serem utilizadas, e essas são a alma azul da integridade, a alma roxa da perseverança, a alma laranja da bravura e a alma ciano da paciência. Agora, entre essas 4, apenas 2 realmente tiveram mecânicas jogáveis diretas em Undertale, a azul e a roxa. A alma azul apareceu nas batalhas contra o Papyrus e o Sans na Rota Genocida, alterando a gravidade do jogador. Já a alma roxa apareceu na batalha contra Mumpet, limitando o movimento em linhas. As almas laranja e ciano, por outro lado, não tiveram segmentos jogáveis completos. Entretanto, isso não significa que elas não possuem mecânicas próprias. Muito pelo contrário, essas mecânicas aparecem nos ataques coloridos. Nos ataques azuis, você precisa ficar parado para não receber dano. Nos ataques laranja, por outro lado, você precisa se mover para não se machucar. Ou seja, mesmo sem batalhas inteiras dedicadas a essas almas, as regras delas já existem dentro do jogo. Agora minha pergunta principal, qual dessas mecânicas poderia aparecer no capítulo 5? Bom, responder isso com certeza é muito difícil, porque estamos falando de uma mecânica que provavelmente será usada pelo próximo boss secreto. E para prever isso, a gente também precisaria saber com mais clareza quem será esse boss. Mas considerando a teoria levantada anteriormente de que o Friend poderia ser o próximo boss secreto, dá para tentar imaginar qual alma combinaria mais com ele. E pelo menos na minha opinião, a alma roxa parecia a candidata mais provável. Mas por quê? Bom, inicialmente eu pensei em uma possível relação visual com a batalha do Spanton. Na luta contra ele, foi usada a alma amarela, e uma das lentes dos óculos dele tem justamente a mesma cor de um dos olhos do Friend. Já o outro olho do Friend é rosa. E apesar de rosa e roxo não serem a mesma cor, elas estão em tonalidades próximas, então pensei que talvez pudesse existir alguma ligação ali. Mas sendo bem sincero, essa teoria é meio forçada. Então deixando essa ideia de lado, existe outra hipótese que faz muito mais sentido. Já reparou como vários inimigos relacionados a gatos em Deltarune possuem ataques ou referências a novelos de lã? Isso aparece de forma recorrente. E se o Friend também utilizasse esse tipo de ataque? Faria total sentido, afinal ele também é um gato. E aí que entra a alma roxa. Porque a principal mecânica da alma roxa é se mover preso em linhas. Agora imagina isso aplicado em uma batalha contra o Friend. As linhas das almas roxas poderiam ser fios de lã, ou até linhas de novelos controlados por ele. Visualmente, mecanicamente e tematicamente isso encaixaria muito bem. Seria uma forma criativa de reutilizar a alma roxa conectando a mecânica com a identidade do boss. E isso é algo que Deltarune costuma fazer muito bem. Entretanto, apesar dessa teoria fazer bastante sentido, a verdade é que ainda não existe nenhuma forma concreta de saber qual mecânica de alma será usada no próximo capítulo. E para ser mais sincero, nem mesmo temos certeza de que o Friend realmente será o boss secreto desse capítulo.
Então, por enquanto, tudo isso continua no campo das possibilidades. Mas justamente por isso, esse tipo de teoria é tão interessante, porque existem várias direções possíveis. Então, se você também tem uma teoria sobre qual mecânica pode aparecer no capítulo 5, comenta aí embaixo, vai ser muito interessante ler a ideia de vocês. Porque agora, a gente vai entrar em um tema que são um pouco das mecânicas das teorias mais seguras, e começa a entrar em algo bem mais estranho. Agora vamos prosseguir para o próximo tema, porque o que vem agora é estranho. E agora, a gente entra em um dos pontos mais importantes e ao mesmo tempo mais estranhos de tudo isso: a Noelle, e principalmente a Rota Estranha. Porque a essa altura já dá para afirmar com bastante segurança, a Noelle vai ter um papel muito mais relevante no capítulo 5, e isso não vem só de teoria, vem de evidência direta dentro do jogo. No final do capítulo 4, se você estiver seguindo a Rota Estranha, acontece um detalhe muito específico. Alguém liga para o celular do Chris, e essa pessoa é a Carol, mãe da Noelle. Durante essa ligação, ela comenta que a Noelle está animada para ir ao festival com o Chris, e isso por si só já é estranho, principalmente considerando tudo o que acontece na Rota Estranha. Então, portanto, não parece que esse caminho vai ser simplesmente ser ignorado, muito pelo contrário. Tudo indica que ele vai ser aprofundado no capítulo 5, e existe mais uma evidência bem interessante que reforça isso. No site oficial de Deltarune existe aquela página que mostra os capítulos representados por números com tamanhos diferentes, e ao clicar nesses números, você pode ouvir áudios relacionados à Rota Estranha. Agora, olha esse detalhe. O número 5 aparece maior que o 4, mas menor que o número 2, e isso abre uma interpretação bem interessante. O capítulo 2 foi onde a Rota Estranha foi introduzida com mais força, então faria sentido ele ter um destaque maior. Já o capítulo 4 teve menos foco nesse caminho, e o capítulo 5 parece estar exatamente no meio disso, ou seja, provavelmente vamos ter mais desenvolvimento da Rota Estranha do que no capítulo 4, mas ainda não no nível absurdo que aconteceu no capítulo 2, e com tudo isso em mente, surge outra conclusão importante. Existe uma grande chance de vermos a Noelle novamente dentro de um Dark World, algo que não acontece desde o capítulo 2, e isso por si só já seria um retorno extremamente relevante, mas não para por aí. Existe outro detalhe que, na minha opinião, reforça ainda mais essa possibilidade, e aqui entra uma informação curiosa da comunidade. Alguns jogadores conseguiram de alguma forma fazer a Noelle aparecer em capítulos onde ela originalmente não está presente. Não tenho certeza se isso envolve mod ou algum tipo de manipulação interna, então se você souber exatamente como isso funciona, comenta aí. Mas o ponto importante não é esse. O ponto é o que acontece nesses testes. Em Deltarune, quando você equipa armas ou armaduras em personagens jogáveis, eles reagem com pequenas falas sobre aquele item. E, teoricamente, como a Noelle é só jogável no capítulo 2, ela não deveria ter reações para itens dos capítulos seguintes, certo? Mas não é isso que acontece. Ela possui sim reações para itens dos capítulos 3 e 4, inclusive para itens importantes, como por exemplo o Machado da Justiça, a arma que Gerson entrega para Suzy após a batalha dele no capítulo 4. E aí entra um ponto que, pensando como um desenvolvimento de jogo, não faz muito sentido. Por que Toby Fox criaria diálogos específicos da Noelle para itens de capítulos onde ela teoricamente nem aparece? Seria conteúdo descartado? Talvez. Mas também pode ser preparação, planejamento antecipado, e considerando o histórico do jogo, isso parece muito mais provável. Portanto, juntando tudo isso, a ligação da Carol, o destaque da Rota Estranha no site, o histórico da Noelle no capítulo 2 e essas interações com os itens de capítulos futuros, tudo aponta para a mesma direção. A Noelle deve sim retornar ao Dark World, e muito possivelmente isso já vai acontecer já no capítulo 5. E se isso realmente acontecer, as implicações para a Rota Estranha podem ser muito maiores do que a gente imagina, porque ainda não seria só continuação, seria evolução. Agora, se isso vai seguir um caminho mais controlado ou algo completamente fora do controle, bom, é aí que as coisas começam a ficar perigosas. E seguindo tudo isso que a gente construiu até agora, existe um personagem que ainda parece estar um passo atrás dos outros em termos de desenvolvimento, Halsey. Porque quando a gente olha para a evolução da Fangang, dá para perceber um padrão claro. Chris e Suzy já passaram por momentos de destaque muito fortes, já o Halsey, não. O Halsey continua sendo até agora o mais misterioso dos três, o Príncipe das Trevas,
um Darkling com um papel aparentemente central na profecia, mas que, na prática, ainda não teve um momento de grande impacto individual, e isso fica ainda mais evidente quando a gente compara com os outros dois. O Chris, por exemplo, já teve um confronto direto contra o Spamton Neil na Rota Estranha. Além disso, ele possui o Black Shard, que até o momento pode ser considerado sua arma mais poderosa, obtida após o confronto contra o Hoary Knight. Azusa, por outro lado, também teve seu momento, um confronto mano a mano com Gerson, e como resultado, recebeu o Machado da Justiça, que representa claramente um salto de poder e desenvolvimento para a personagem. Ou seja, os dois já tiveram um momento solo e uma evolução direta de poder. Já o Halsey, ele não teve nenhum dos dois. Portanto, faz bastante sentido pensar que o capítulo 5 seja justamente o momento escolhido para desenvolver melhor o personagem, especialmente considerando que, até agora, ele sempre ficou mais como suporte dentro do trio. Agora, trazendo isso para a teoria que a gente levantou anteriormente, se o Friend realmente for o boss secreto do capítulo 5, então surge uma possibilidade interessante. Halsey poderia enfrentar um Friend em uma batalha solo? Bom, na minha opinião a resposta é um sim e não. O não vem do fato de que o Friend, caso realmente seja o boss secreto, parece ser importante demais para ser limitado a um confronto individual simples. Ele tem um peso narrativo, presença e mistério, então talvez uma batalha totalmente solo não faça jus a isso, a não ser que exista uma variação dependendo da rota. E aí entra um Meu pai amado! E aí entra um paralelo interessante. No capítulo 2, se você seguir o caminho normal, a Fangang inteira enfrenta o Spamton Neil. Porém, na Rota Estranha, o Chris enfrenta ele sozinho. Ou seja, o jogo já mostrou que sabe trabalhar essas diferenças. Portanto, não seria absurdo imaginar algo semelhante aqui. Agora, entrando no sim, existe uma ideia que conecta muito bem com tudo que já foi discutido antes, a possível recompensa dessa batalha. Se o Fred realmente for o boss secreto, e considerando que ele pode ter relação com gatos e novelos de lã, então qual seria o item que ele poderia dropar? Bom, um cachecol de lã. E não qualquer cachecol, mas algo especial. Talvez com uma estética mais sombria, assim como o Black Shard do Chris, ou até algo mais tematizado com a identidade do próprio Friend. E aqui tudo começa a se conectar, porque anteriormente a gente falou sobre a possibilidade do Friend usar ataques relacionados a fios ou novelos de lã, o que se encaixaria perfeitamente com a mecânica da alma roxa. Então, mecanicamente, visualmente, tematicamente, isso faria bastante sentido. Entretanto, tudo isso depende de uma condição muito importante: o Friend realmente ser o boss secreto do capítulo 5. E essa parte onde a teoria pode simplesmente cair por terra, porque estamos falando de Toby Fox, e previsibilidade não é exatamente o forte dele. Existe sim a possibilidade de o boss secreto ser alguém completamente diferente, e se isso acontecer, toda essa construção pode não se aplicar, mas independentemente disso, existe um ponto que permanece válido. O Halsey precisa sim de desenvolvimento, assim como Masuza teve no capítulo 4 e como Chris teve em momentos anteriores. Ele precisa de um momento de destaque, uma evolução clara e possivelmente uma arma que represente isso, porque só assim o trio realmente se completa. E agora, entrando em um ponto que muita gente está esperando há muito tempo, a possível aparição do Ezreal. Porque se isso realmente acontecer no capítulo 5, a gente não está falando de qualquer personagem, estamos falando de um dos nomes mais importantes de Undertale. E esse nome é Ezreal Dreamer. E até agora, ele simplesmente não apareceu em Deltarune, mas isso não significa que ele não exista dentro da história, muito pelo contrário. Logo no começo do capítulo 1, a própria Toriel menciona que o Ezreal está na faculdade, e mais importante do que isso, ela comenta que ele provavelmente visitaria Hometown durante o fim de semana. E é exatamente aí que a teoria começa a ganhar força, porque, para entender se isso faz sentido, a gente precisa olhar para a linha do tempo dos capítulos. No capítulo 4, por exemplo, fica claro que o Chris e a Suzy não têm aula, ou seja, estamos em um sábado. E seguindo esse mesmo raciocínio para os capítulos anteriores, o capítulo 1 se passa na quinta-feira, o capítulo 2 na sexta, o capítulo 3 seria da sexta para o sábado e o capítulo 4 no sábado. E como o capítulo 4 termina na noite de sábado, o próximo passo lógico é domingo, ou seja, o capítulo 5 junto com o festival deve acontecer no domingo. E se é domingo, estamos exatamente no período em que o Ezreal poderia voltar para Hometown. Portanto, seguindo apenas a lógica da narrativa, as chances dele aparecer já seriam extremamente altas. Mas aqui entra um detalhe ainda mais interessante, porque na verdade, o jogo praticamente já deu essa resposta, e eu inclusive já citei isso antes.
Se você lembra da fala do Forgotten Man na sala do ovo do capítulo 3, ele literalmente descreve uma sequência de dias baseada na rotina dele. Na quinta-feira, vender rosquinhas, sexta, jogar sobras no lixo, sábado, deixar esfriar no parapeito da janela e no domingo, colher o trigo. Ou seja, o próprio jogo já estabeleceu essa progressão de tempo, portanto não é apenas uma dedução, é confirmação indireta. E isso reforça ainda mais a ideia de que o capítulo 5 acontece no domingo. Logo, a possibilidade do Ezra aparecer no festival não é só alta, é praticamente garantida. A não ser, claro, que aconteça algo imprevisto e, sendo bem sincero, isso seria totalmente a cara do Toby Fox, criar todas essas expectativas só para atrasar a aparição dele por algum motivo inesperado. Mas ainda assim, as chances continuam muito fortes, e já que estamos falando de possíveis aparições, existe um outro nome que não dá para ignorar, o Papyrus, porque o Sans já confirmou que ele existe em Deltarune, então honestamente já passou da hora dele aparecer, principalmente em um evento como o festival, seria o momento perfeito. E isso também entra um pouco no campo de fanservice, mas é aquele tipo de fanservice que funciona. Então, o jogo já preparou esse terreno. Agora, isso não significa que tudo no capítulo 5 gira em torno dessas aparições, muito pelo contrário. Enquanto algumas coisas estão sendo construídas de forma mais direta, como o festival e o possível retorno de personagens, existem outros elementos que seguem um caminho completamente diferente, mais oculto, mais simbólico e principalmente ainda não resolvido. E um desses elementos é algo que a gente já mencionou antes, mas deixou de lado de propósito: Roots. E agora, chegou o momento de olhar para isso como o que realmente é um dos mistérios mais estranhos de Deltarune. Agora sim, chegamos no ponto que sinceramente é um dos mais interessantes e ao mesmo tempo mais misteriosos de tudo isso. E isso é Roots. Esse é sem dúvida um dos elementos menos explicados de Deltarune até agora. E apesar de existirem várias teorias feitas pela comunidade, inclusive do Gold Pro, eu quero trazer aqui a minha própria versão sobre o que isso pode significar. Bom, traduzindo Roots para português temos raízes, e à primeira vista isso não parece dizer muita coisa. Entretanto, quando a gente começa a observar onde e como esse conceito aparece dentro do jogo, a coisa muda completamente. Roots já apareceu, direto ou indiretamente, nos capítulos 2, 3 e 4, e não de forma aleatória. No capítulo 2, por exemplo, temos a área conhecida como Digital Roots, um local com paleta de cores predominantemente marrom, uma atmosfera estranha e uma trilha sonora bem perturbadora. Essa área está diretamente ligada à quest que leva à batalha contra o Spamton Neo. E mais importante do que isso, e lá que temos a primeira aparição do Friend, uma aparição rápida, discreta, mas extremamente significativa. Já no capítulo 3, encontramos algo muito semelhante. Durante a quest para obter o Shadow Mantle no minigame do Tena, o jogador acessa uma área que visualmente lembra muito a Digital Roots, mesma paleta de cores, mesma sensação estranha, mesma ideia, só que com uma diferença importante, a trilha sonora. Nesse caso, a música se chama Beat Roots, e ela basicamente reutiliza a estrutura da Digital Roots, mas com uma estética mais 8 bits, ou seja, não é só repetição, é uma variação do mesmo conceito. Além disso, no capítulo 4 temos outro elemento fundamental, a chamada Profecia da Roots, que aparece naquela sala secreta escondida no corredor de janelas, o mesmo caminho utilizado para encontrar a sala do ovo do capítulo. Dentro dessa sala existe um NPC que fala uma mensagem completamente embaralhada, e ao organizar essa mensagem, temos o seguinte: perdidas onde a floresta crescia, as crianças seguiram a cauda pontuda. Pobres crianças! E é aqui que começam uma das conexões mais importantes. Essa cauda pontuda, ela já foi associada pela comunidade a algo como cauda do inferno. E consequentemente a um personagem específico, o Friend. Sim, novamente ele. E isso não é coincidência, porque se você for parar para analisar, o Friend aparece em praticamente todos os contextos ligados a Roots. No capítulo 2 na Digital Roots, no capítulo 3 nessa aparição do jogo do Shadow Mountain na batalha contra o Eran, e no capítulo 4 com a ligação indireta com a profecia. Ou seja, existe um padrão claro aqui. Portanto, a minha interpretação é a seguinte: as Roots podem ser de certa forma a origem ou até mesmo a casa do Friend, um lugar que representa algo mais profundo, mais oculto, quase como uma camada escondida da própria realidade do jogo. E agora vem a parte mais interessante. Existe uma chance real de que esse lugar apareça diretamente no capítulo 5, e o motivo para isso pode estar em algo que já foi citado anteriormente. Na batalha contra o Bibliox, existem palavras que fazem referência às possíveis lições futuras, como eu disse antes. Entre elas, Festival, Síntese e, novamente, Roots. E considerando que os capítulos 3, 4 e 5 foram planejados juntos, é extremamente provável que essas músicas já estejam prontas e serão utilizadas ao longo do capítulo. Ou seja,
Roots ainda não terminou de aparecer, muito pelo contrário, pode ser que o capítulo 5 seja justamente onde tudo isso se conecta. E aí entra outra teoria que amarra tudo isso. Se o Friend realmente for o boss secreto, então basta a gente encontrar a entrada para essa área Roots, e essa entrada pode estar em um lugar muito específico, a loja de flores do Asgore. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Existe uma porta secreta ao lado do carro dele. Essa porta leva para o porão da loja. E se você observar bem o ambiente fora, existe uma espécie de vinha que parece se estender em direção a esse local, mesmo que não esteja totalmente visível. Agora conecta isso com o capítulo 2. Onde encontramos a Digital Roots? No porão da mansão da Queen. E naquele lugar também existem várias vinhas espalhadas pelo cenário, ou seja, o padrão se repete, mas ainda tem um detalhe, que para mim é um dos mais importantes de toda essa teoria, e que muita gente simplesmente não percebe, o motivo das músicas Digital Roots e Beat Roots. E agora eu quero fazer um teste com você. Sério, para o vídeo por alguns segundos e pensa, você já ouviu esse padrão musical em algum outro lugar? Bem, se você não percebeu, relaxa. Mas agora presta muita atenção. Eu vou tocar aqui a Digital Roots. Beleza, escutou? Agora escuta esse trecho de uma música no Undertale. Sim, a trilha do Omega Flow em Undertale. E agora que você ouviu as duas, fica bem mais claro, não fica? Existe uma semelhança muito forte. Não é idêntico, mas o padrão, a sensação e o estilo do motif está ali. E isso levanta uma pergunta muito importante. Por que Deltarune utilizaria um motivo diretamente associado ao Flowey? E mais importante ainda, por que justamente nas áreas chamadas Roots? Agora conecta tudo isso que a gente já viu. A loja de flores do Asgore, um ambiente cheio de flores, algumas delas extremamente parecidas com o Flowey, vinha se espalhando, um porão escondido e a ideia de raízes. Ou seja, não é só uma coincidência sonora, é uma conexão temática, visual e simbólica. Porque agora você tem o motivo do Flowey, um ambiente cheio de flores, a ideia de raízes e um espaço subterrâneo, tudo apontando para algo que está crescendo por baixo, algo escondido, algo que ainda não veio completamente à tona. Isso dificilmente é por acaso. E juntando tudo isso, essa teoria acaba fortalecendo ainda mais a ideia de que o Friend pode de fato ser o boss secreto do capítulo 5. Porque se a entrada para Roots realmente existir, ela pode ser muito bem o local onde enfrentaremos ele pela primeira vez. Não apenas como uma luta, mas como uma revelação. Bom, agora fugindo um pouco das teorias do capítulo 5, eu quero contar um relato pessoal, algo que aconteceu comigo jogando Deltarune, e que sinceramente eu não vi praticamente ninguém comentando sobre, e isso me deixou com isso na cabeça até hoje. Então vamos lá. No dia em que os capítulos 3 e 4 foram lançados, eu joguei os dois praticamente direto, e esse relato acontece já no capítulo 4. Eu tinha acabado de passar daquela parte da casa da Noelle e cheguei naquele momento em que começa a jogar pela primeira vez em Hometown. Até aí, tudo normal. Então eu resolvi fazer o que muita gente faz, explorar a cidade inteira, ver se tinha algum detalhe escondido, algum segredo, algum NPC diferente, e foi aí que algo estranho aconteceu. Eu fui até o lago, aquele mesmo lugar onde normalmente aparece o Onion Sun, só que dessa vez ele não apareceu. Mas o mais estranho não foi isso. No lugar exato onde fica para o Onion Sun aparecer, tinha outro NPC, e não era qualquer NPC. Era um daqueles personagens associados aos Gaster Followers, especificamente aquele que, inclusive, nem possui versão colorida em Undertale, ou seja, já era algo fora do padrão. Então eu interagi com ele, e o diálogo foi ainda mais estranho. Ele basicamente disse para não esperar algo, um diálogo confuso, ambíguo e completamente fora de contexto. Só que nesse momento, eu já estava meio cansado porque tinha acabado de jogar o capítulo 3 também, então simplesmente ignorei. Saí da sala e segui o jogo, só que depois eu parei para pensar melhor, aquilo não fazia sentido. Então eu voltei até o lago para tentar entender melhor o que tinha acontecido. E foi aí que veio a parte mais bizarra. O NPC tinha sumido. Simplesmente desapareceu o cara. E não tinha pra onde ele ir.
Pra direita só tem um lago, eu tinha saído pela esquerda e não existe caminho pra cima ou pra baixo. Ou seja, ele não saiu, ele só deixou de estar aí, ele desapareceu. E na hora eu fiquei em choque. E isso ficou na minha cabeça. Depois disso eu tentei mostrar isso em live, só que jogando pelo celular. Porque originalmente eu tinha jogado essa versão do Deltarune no meu notebook. E aí entra um detalhe muito importante. No save do notebook, eu tinha interagido com praticamente todos os NPCs dos capítulos anteriores. Já no save do celular, eu não tinha feito isso. E isso muda completamente o comportamento no jogo. Porque em Deltarune, interagir com NPCs em um capítulo pode alterar eventos dos próximos. Então, quando eu fui tentar mostrar esse evento na live, isso aconteceu. E ninguém falando sobre isso. Não vi ninguém falando sobre isso. Bom, se você for aqui no caminho do Onion-san, que você vai pra cá. Nossa, real, né? Eu nem entreguei um negócio pro Metaton aqui, pro Tena. Ah, mas eu não vou. Eu vou perder mesmo esse save depois que eu jogar o capítulo 5 mesmo, então vai fazer o quê, né? Bom, quando você vai aqui no Onion-san, você pensa que. Ok, isso é bizarro. Tá, isso aqui é muito bizarro. Era pra aparecer um NPC aqui, mas não apareceu. Tá, isso me levantou mais suspeitas ainda. O NPC simplesmente não apareceu, como se nunca tivesse existido. E foi aí que surgiu uma dúvida que até hoje eu não consegui responder. Esse NPC é tão específico que ele só aparece se você cumprir certas condições, tipo interagir com ele anteriormente ou com outros NPCs ligados a ele? E se for isso, então o quão importante ele realmente é? Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com Deltarune é que nada disso é por acaso. E o mais curioso disso tudo é que os Gesser Followers até agora estão extremamente discretos dentro do jogo. Quase quietos demais. Então fica aqui um aviso. Prestem mais atenção neles, principalmente nesse NPC azul. Porque se esse evento que aconteceu comigo não foi um bug, então pode ser que a gente esteja ignorando algo muito maior do que parece. Enfim, chegamos ao final de tudo aquilo que podemos esperar do capítulo 5 de Deltarune. E sinceramente, ainda existem vários outros pontos que poderiam ter entrado nesse vídeo, mas ou faltam informações suficientes, ou simplesmente deixaria o vídeo ainda mais longo do que já está. E falando nisso, provavelmente esse vídeo já passou dos 40 minutos. Então sim, eu preferi manter o foco no que realmente dá para construir teoria com base sólida. Mas mesmo assim, se você chegou até aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado, porque esse vídeo deu trabalho. Eu comecei a escrever esses roteiros lá em abril e provavelmente você já está assistindo isso já em maio. Foi um processo longo, viu? Foi bem longo. Mas que valeu a pena. Principalmente por se tratar do meu indie favorito. Então se você já curtiu o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sino para não perder os próximos vídeos e principalmente comenta aqui embaixo, quero muito ler as teorias de vocês também, porque esse tipo de discussão só deixa tudo ainda mais interessante. E só reforçando, esse canal não posta vídeos longos com tanta frequência, porque esse tipo de conteúdo realmente leva tempo para produzir, mas em compensação, eu faço live semanalmente, toda sexta-feira, das 7h30 da noite até as 9h30 e ocasionalmente também aos sábados no mesmo horário. E atualmente, o jogo que estou jogando nas lives é Terraria, então se você curte, já sabe, só colar lá na sexta-noite. No mais, eu fico por aqui, valeu, falou, fui e tchau! Até a sexta.